Então, olá, sou a professora Caroline Isabel Blasco, vou trabalhar a disciplina intitulada Educação, Ludicidade e Brincadeiras. Desejo boas-vindas a todos, a todas a essa disciplina, né, que é composta por vários módulos. Além da formação na área da educação, é importante destacar que atuei junto com a educação infantil, com os anos iniciais, também na equipe pedagógica, momento que vivenciei várias questões ligadas à importância do lúdico, dos jogos e das brincadeiras. Então, o chão da escola ela contribui para que eu possa compartilhar também com vocês um pouco dessas experiências, articulando teoria e prática. Então, nós temos aqui, nesse primeiro momento, o módulo 1, denominado ludicidade, né? Então, vocês vão entender a importância da ludicidade, o conceito da ludicidade, a relação da ludicidade também com os processos de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis de ensino, considerando aqui que na educação infantil, né, as brincadeiras, as interações e as brincadeiras permeiam as práticas pedagógicas, mas também, né, nos anos iniciais, aí compreendendo do 1º ao 5º ano, né, os jogos, as brincadeiras, o lúdico, ele contribui para potencializar o processo de ensino e aprendizagem, tornar a aprendizagem mais atrativa, agradável, prazerosa, contribuindo aí para a formação e desenvolvimento integral das crianças. Quando se fala, né, da questão da ludicidade, a ludicidade também está relacionada à questão da didática. Então, quando o professor ou o futuro profissional vai planejar suas aulas, a ludicidade precisa fazer parte, né? Então, ao invés de você trabalhar um conteúdo de forma monótona, é importante incluir questões lúdicas, né, que tornem aquela atividade mais prazerosa e mais atrativa. Então, nós vamos iniciar aqui o módulo 1, envolvendo a questão do conceito da ludicidade. Então, uma reflexão inicial que eu gosto de trazer, né, gostaria de trazer aqui com vocês, compartilhar, é o que é o lúdico. Então, um momento para pensar, né? O que é o lúdico? O que é o brincar? O que é o jogar, né? O que é jogar? E quando se fala em lúdico, o lúdico envolve o quê, né? Então, não sei se vocês já tiveram vivências com relação à área da educação, quanto também já tiveram vivências com o lúdico, mas muitos, né, e nós, durante o processo de formação e escolarização, com certeza vocês já vivenciaram situações envolvendo o lúdico, né? Atividades envolvendo jogos, brincadeiras. E qual a importância, né, dos jogos e das brincadeiras? Como que envolvia essa questão com a aprendizagem? E quando se fala em lúdico, né, nós vamos discutir essas questões aqui no decorrer deste módulo, né? Quando se fala em lúdico, eu compartilho aqui com vocês inicialmente, né, uma imagem da Queiroz Martins, 2009, que faz parte do material, inclusive, de apoio, né, e a leitura que foi indicada para a disciplina, né? Importante destacar aqui a importância de fazer a leitura do material indicada para a disciplina, né? Como também eu vou compartilhar aqui tópicos relacionados a esse material e contribuir com explicações com relação à temática, né? Então, nós temos aqui uma imagem ao lado que envolve a questão lúdica, né? Onde um professor, um educador, está interagindo junto com as crianças, aí criando situações lúdicas, envolvendo brincadeiras, jogos, né? E quando se fala em lúdico, é importante destacar que o lúdico é tudo aquilo que diverte e entretém, seja em forma física ou mental. Então, é tudo aquilo que contribui e faz com que as atividades sejam divertidas, sejam atrativas. Quando se fala de forma física, envolvendo jogos, atividades em espaços internos e externos, mas também envolvendo a questão de forma mental, ou seja, uma atividade materializada em que a criança, né, possa ter contato com esse material e se divertir, buscar soluções,
pensar, refletir, se envolver na atividade. Então, é lúdico tudo que envolve a diversão, né? Que diverte a criança. E quando se fala diverte a criança, é importante destacar que quando desenvolvemos atividades, planejamos e desenvolvemos atividades envolvendo a diversão, isso se torna atrativo para a criança, né? A criança vai poder e ter interesse de participar dessa atividade, né? Vai querer se envolver com essa atividade. Diferente de uma atividade planejada de forma mecânica ou desenvolvida de forma mecânica. Então, o lúdico, ele vem potencializar a aprendizagem, o processo de ensino e a aprendizagem. Então, vou compartilhar com vocês aqui uma citação de Fink, Marinho, Matos e Júnior, 2012, que está lá na página 83 do material indicado para leitura, né? Então, quando se fala em lúdico e visando atingir o objetivo proposto para este módulo, né, que é conhecer o conceito de ludicidade, lúdico está ligado à ludicidade, né? E tem grande valor educativo e pode ser utilizado na escola, mas quando se fala utilizada na escola, pode ser utilizado na escola, né, nos anos iniciais, aqui envolvendo do 1º ao 5º ano, na educação infantil, né, compreendendo aqui creches e pré-escolas, mas também o lúdico, ele tem um valor educativo e pode ser desenvolvido nos demais níveis de ensino. Afinal, quem não gosta de participar de uma atividade lúdica, né? Até nós adultos gostamos de participar de atividades lúdicas. Então, é um dos recursos didáticos no processo ensino e aprendizagem. Quando se fala um dos recursos didáticos, é por meio do lúdico, é possível desenvolver atividades diversificadas, com materiais diversificados, envolvendo um conteúdo ou mais conteúdos, envolvendo saberes e conhecimentos diferenciados, contribuindo com o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas. Então, o lúdico, ele precisa permear as práticas educativas, principalmente aí na educação infantil, quem for trabalhar futuramente com a educação infantil, quanto nos anos iniciais, né, que compreende aqui do 1º ao 5º ano. Considerando que o lúdico, ele é muito positivo no sentido de contribuir para que a criança aprenda com mais facilidade, né, e que essa aprendizagem, ela tenha sentido para a criança. Compartilho aqui com vocês uma imagem, né, quando se fala em universo lúdico, né, lúdico está ligado à ludicidade, e ficou muito claro a partir das citações que eu compartilhei anteriormente. Então, a ludicidade, ela envolve jogos e brincadeiras. Tudo que está relacionado com jogos e brincadeiras envolve o lúdico, né? Então, se você, enquanto futuro profissional ou né, professor ou profissional das demais áreas da educação, ao trabalhar jogos e brincadeiras, eu estou trabalhando com o lúdico. E ela pode ser trabalhada nos anos iniciais do ensino fundamental, que nem eu acabei de falar, e na educação infantil. Mas o lúdico, né, os jogos e as brincadeiras, elas precisam ter intencionalidade. Ou seja, nós temos as brincadeiras livres e as brincadeiras direcionadas, né? Os jogos também. Então, quando se fala jogos e brincadeiras, eu preciso, enquanto profissional da área da educação, ter uma intencionalidade. Qual o objetivo que eu quero atingir? Como eu vou desenvolver essa atividade? Como esses jogos e brincadeiras vão contribuir para a aprendizagem de um conteúdo ou o desenvolvimento de saberes e conhecimentos diferenciados, né? Então, é importante que tenha um planejamento, que tenha intencionalidade, que o profissional acompanhe as crianças no decorrer do desenvolvimento dos jogos e das brincadeiras, momento que o profissional vai passar a conhecer as habilidades, as potencialidades da criança, como também as demandas. Muitas vezes, ao desenvolver uma atividade na sala de aula que não envolve jogos e brincadeiras, o profissional não percebe algumas dificuldades ou algumas habilidades, que no decorrer dos jogos e das brincadeiras as crianças passam a revelar. Aí vem a importância da observação, do acompanhamento e do direcionamento, né, dos profissionais quando trabalham com jogos e com jogos, brincadeiras e com a ludicidade. Quando se fala em ludicidade, envolve o brincar, né? Brincar, ela é uma proposta criativa e recreativa de caráter físico e mental.
Então, assim, quando a criança brinca, ela está brincando de forma espontânea. Então, o brincar, ele não é imposto, são direcionados, né? São disponibilizados materiais, brinquedos, objetos, né? Que a criança vai interagir, vai brincar de forma espontânea, né? Aí, envolvendo a questão das atividades do faz de conta, onde ela vai criar, recriar, interagir com os brinquedos, né? E, por exemplo, uma cadeira pode virar um trem, quando a criança está brincando, né, de forma espontânea. Uma vassoura pode virar um cavalo, por exemplo, né? Então, ela vai criar um mundo imaginário, um mundo de fantasia, envolvendo esses materiais e brincando de forma espontânea. Quando tiver regras, são simples e flexíveis. Não brincar é diferente dos jogos, né? Mas quando se fala no brincar, as regras elas são simples e flexíveis, que geralmente elas são estabelecidas junto com o grupo, entre as crianças, né, e os adultos, porque a criança ela pode brincar criança com a criança, né, da mesma idade ou de idades diferenciadas, mas também com o professor, com o educador, com os pais e com demais pares aí que estão no seu entorno. É importante destacar que quando se fala em brincar, se eu disponibilizo brinquedos para essa criança brincar, materiais ou objetos diferenciados, preciso tomar cuidado que esses materiais eles não ofereçam risco para as crianças. Ou seja, não pode ter, quando se fala em educação infantil, né, anos iniciais, materiais pontiagudos, materiais cortantes. Eu tenho que cuidar muito e observar se elas não, esse material, esses brinquedos não oferecem risco, ou seja, que o brinquedo não solte uma pecinha, né? Quando se fala em crianças menores, porque a tendência é eles levarem para a boca. Então, eu preciso tomar cuidado também e observar que materiais, que brinquedos que eu estou disponibilizando às crianças e se elas não oferecem riscos. Além do brincar, nós temos o jogar. Então, dentro do universo lúdico, nós temos brincadeiras e jogos. O brincar eu acabei de comentar. E quando se fala em jogos, envolve jogar, né? Jogar é uma forma de comportamento organizado. Ou seja, quando a criança vai jogar, geralmente tem algumas orientações que ela precisa seguir, né? De acordo com um determinado jogo. Como também as crianças podem estabelecer algumas orientações e algumas regras para aquele jogo. Pode ser adaptadas os jogos que as crianças estarão desenvolvendo, fazendo, né, participando. Nem sempre espontâneo, né? Então, às vezes, não é espontâneo, porque é um comportamento organizado que tem uma base específica envolvendo a questão de regras, duração de tempo daquele jogo, a intensidade e final da atividade. Né? Quando se fala um jogo de xadrez, um jogo envolvendo futebol, por exemplo, existem regras, existe um tempo de duração, né? Existe uma finalidade da atividade. Que nos próximos módulos eu vou falar sobre a questão dos jogos competitivos e cooperativos, né? Mas aqui nós estamos trabalhando primeiramente o conceito. Importante lembrar que o jogo tem sempre como resultado a vitória, o empate ou a derrota. Diferente das brincadeiras, né? Porque as brincadeiras elas são mais de forma espontânea e não envolve derrota, vitória, né? Diretamente, mas envolve a questão do brincar de forma espontânea. A ludicidade, ela deve ser um dos principais eixos norteadores do processo de ensino e aprendizagem. Então, enquanto futuro profissional ou profissional atuante da área da educação, é preciso pensar que as atividades, elas precisam ser lúdicas, elas precisam permear o processo de ensino e a aprendizagem. Por quê? Porque imagine, a criança fica 4 horas numa sala de aula, por exemplo, e só copiando o quadro ou fazendo uma atividade repetitiva, sem muito atrativo. Nem nós, adultos, né, gostamos de participar de atividades desse formato, porque se tornam muito cansativas, né? Não são muitas vezes prazerosas, são repetitivas. E a ludicidade, ela possibilita e contribui para enriquecer os processos de ensino e aprendizagem. Então, a partir do momento que o professor ensina, ou seja, ele faz o planejamento da atividade,
ele organiza os materiais que ele vai envolver e trabalhar no decorrer dos jogos e das brincadeiras. Ele observa o espaço que será direcionado àquela atividade, se aquele espaço está adequado para a atividade que será desenvolvida por meio da ludicidade. Ao mesmo tempo, reflete na aprendizagem. Porque quando a criança ela se envolve com atividades lúdicas, essas atividades, muitas vezes, elas serão lembradas durante o seu percurso de vida. Por quê? Porque se torna algo significativo. A criança aprende, né? E essa aprendizagem se torna duradoura. E a ludicidade, ela também possibilita a organização dos diferentes conhecimentos numa abordagem metodológica com a utilização de estratégias desafiadoras, né? Então, quando se fala em organização dos diferentes conhecimentos, é importante destacar que, por exemplo, em uma atividade lúdica, eu posso trabalhar vários campos de experiência, pensando aqui na educação infantil, como também nos anos iniciais eu posso trabalhar diferentes conhecimentos. Por exemplo, envolvendo a questão da língua portuguesa, da matemática, do ensino de ciências, da educação física, né, da artes, contribuindo aí para que você possa trabalhar diversos conhecimentos em uma abordagem, em uma atividade. Então, nós temos algumas reflexões necessárias, né? E quando você fala em reflexões necessárias, o futuro profissional ou profissional da área da educação, ao desenvolver as práticas educativas envolvendo lúdico, ludicidade, precisa refletir sobre algumas questões. Por exemplo, será que o jogo, a atividade lúdica, o brincar, a brincadeira, o jogo desenvolvido, trabalhado com as crianças, atingiu o objetivo? Será que não se tornou cansativo? Né? Será que contribuiu para a aprendizagem? E, ao mesmo tempo, né, os autores aqui relacionados ao material indicado para vocês realizarem a leitura, trazem aqui algumas questões de reflexão que são necessárias. Primeiro, por que as crianças brincam? Uma questão para se pensar. Por que as crianças brincam? Será que brincar é coisa só de criança? Né? Então, é uma questão também para pensar. Será que nós adultos gostamos ou não gostamos de atividades envolvendo jogos, brincadeiras, a questão da ludicidade, né? Há tempo para brincar e tempo para estudar? Ou é possível brincar e estudar de forma conjunta? Brincadeira é coisa séria? Então, essas reflexões que estão propostas nesse momento, elas vão permear também toda a disciplina, trazendo esclarecimentos com relação a isso. Mas são questões para vocês refletirem, pensarem. Quem já leu o material, pode ser que já tenha alguns indicativos aqui que podem refletir com relação às perguntas abordadas. Outras perguntas que envolvem a questão de reflexões necessárias: quais as brincadeiras preferidas das crianças? E quando se fala quais as brincadeiras preferidas das crianças, é importante destacar que para conhecer as brincadeiras preferidas das crianças, eu preciso interagir com as crianças, eu preciso observar, eu preciso desenvolver atividades que possam acompanhar e observar o que elas preferem. Então, daí vem a importância do profissional desenvolver atividades diversificadas, né? Atividades diversificadas no sentido de identificar quais são as brincadeiras preferidas das crianças, mas também que espaços que elas gostam de estar, né? E a partir dessa identificação, o professor vai desenvolver novas brincadeiras, criar e recriar brincadeiras que estejam relacionadas às preferências das crianças, né? E daí vem aqui a importância do momento de observação, que muitas vezes, né, você precisa ter num primeiro momento a observação, observar as crianças, o que elas gostam, para daí fazer um planejamento e desenvolver atividades. E se, caso não tenha um contato inicial de observação, a partir do momento que o profissional vai desenvolver as atividades, ela vai começar a observar. Será que as crianças gostaram dessa atividade? Não gostaram? O que eu preciso melhorar para despertar nas crianças o interesse, né? É possível observar o desenvolvimento da criança por meio de brincadeiras? Né? Essa é uma pergunta bastante forte nesse sentido. Por quê? É possível, né? Por meio das brincadeiras, o profissional pode observar
o que a criança já desenvolveu, por exemplo, habilidades motoras, o que ela já compreendeu, que conhecimentos ela já construiu, mas também quais conhecimentos ela precisa construir que estão ainda no nível de desenvolvimento proximal, que ela consegue, né, dentro do período e da faixa etária que se encontra. Como envolver a família em atividades com jogos e brincadeiras? Então, no contexto escolar, é importante a participação das famílias. E como que eu posso envolver? Né? Enquanto profissional da sala de aula, enquanto gestor, né? Direção, enquanto membro da equipe pedagógica, de que forma que eu vou planejar as atividades visando envolver as famílias com jogos e brincadeiras? Será que o professor ou o profissional da área da educação pode fazer uma entrevista junto com as crianças, com as famílias, buscando conhecer, né, as brincadeiras, os jogos, né, a importância de participar, a importância da participação da família no contexto escolar e como fazer isso, né? Quais brincadeiras e jogos você conhece? Então, né, você que está acompanhando a disciplina, que brincadeiras de jogos você conhece? Daí até eu indico que pegue uma folha de sulfite, faça um registro. Que brincadeiras e jogos, nesse momento, você lembra, inclusive que está relacionado ao processo de escolarização, que você vivenciou durante o processo de escolarização, como também passou a conhecer durante a fase adulta, né? Então, no sentido, assim, de elencar o número de jogos e brincadeiras que você tem conhecimento. E será que esses jogos e brincadeiras, eles podem ser potencializados e desenvolvidos junto com as crianças futuramente? Então, algumas reflexões necessárias também, né? Porque a ludicidade, ela envolve jogos e brincadeiras. Então, isso está muito claro, né? A partir dos conceitos já trabalhados e das questões colocadas. A prática pedagógica, ela é de caráter lúdico, né? Então, quando se fala caráter lúdico e prática pedagógica, a prática pedagógica está relacionada ao processo de ensino e aprendizagem, né? Então, brincando, a criança organiza e constrói seu próprio conhecimento. Então, e conceitos, né? Relaciona ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal. Então, quando se fala a criança organiza e constrói seu próprio conhecimento, porque a brincadeira e a criança brincando, ela vai construir novos conhecimentos, ressignificar os já construídos, como também migrar esses conhecimentos para as novas brincadeiras, né? Também relaciona ideias, ou seja, pode fazer uma relação de ideias relacionadas a vivências envolvendo a questão social, a questão cultural, a questão familiar. Estabelece relações lógicas, ou seja, também passa a entender melhor a brincadeira, desenvolver com maior facilidade. A expressão oral, né? Então, a brincadeira, ou brincando, a criança interage com o colega, com o professor, como consequência, desenvolve a oralidade, né? E a questão corporal, ou seja, por meio do brincar, a criança pode desenvolver a lateralidade, a coordenação motora, né? Fina e ampla, a coordenação visomotora, entre outros elementos psicomotores, né? Passa a conhecer e ter dimensão do espaço, do tempo, reforça as habilidades sociais e reduz a agressividade. Então, hoje nós sabemos que né, muitas das nossas crianças, elas não têm tantas vivências envolvendo o lúdico, mas aí vem o nosso papel, enquanto profissional da área da educação, de resgatar essas vivências lúdicas, né, e envolver mais as crianças para que elas possam brincar, aprender brincando, né, interagir, e como consequência vai reduzir a agressividade. E aqui eu compartilho com vocês um exemplo, por exemplo, no recreio dentro de uma instituição, na escola, né? Quando a criança fica no recreio sem atividades envolvendo jogos e brincadeiras, a tendência é ela canalizar aquele momento, pode ser a questão da agressividade, a outros direcionamentos. Mas quando a equipe, os profissionais da área da educação pensam e planejam e desenvolvem atividades lúdicas nesse momento do recreio, as crianças vão interagir, né? Vão participar, vão aprender, e o momento do recreio se torna algo muito atrativo,
Nós temos o lúdico na escola, né? Então, quando se fala o lúdico ele pode permear o contexto escolar, o contexto familiar, o contexto social, né? O contexto cultural. O lúdico, aqui nós estamos focando na questão do contexto escolar, mas ele pode permear as diversas dimensões. Quando se fala em lúdico, a inserção do lúdico na escola, ela deve considerar o histórico de vida da criança. Ou seja, o que a criança já aprendeu? Será que a criança já sabe brincar daquela atividade lúdica? Vou desenvolver um jogo, uma brincadeira. Se a criança nunca vivenciou essa atividade lúdica, o professor precisa explicar como desenvolve essa atividade, né? Orientar, muitas vezes dar exemplos, porque até nós muitas vezes temos dificuldades em entender certas questões quando não tem exemplos. Imagine as crianças pequenas, né? Então é preciso orientar, trazer exemplos, desenvolver a atividade lúdica junto com a criança, participar, né? Também conhecer as opiniões, os interesses, as características e raciocínios próprios. Ou seja, que opinião a criança tem com relação àquele material lúdico ou àquela atividade lúdica, né? Visto que nós temos crianças, né, que vêm de diferentes realidades. Algumas têm mais experiências envolvendo a questão dos recursos tecnológicos, outras não têm contato, né? Algumas têm mais vivências de experiências lúdicas com a família, outras não, né? Algumas brincaram com a determinada atividade, determinado jogo ou brincadeira, né? E vão desenvolver e participar com maior facilidade, e outros não. E daí vem a importância do profissional da área da educação, né? Respeitar as singularidades dos alunos, mas também contribuir para que essas crianças possam aprender, se envolver, interagir, participar. Tomar cuidado também para que essas crianças, né, para que ninguém se sinta excluído, né? Então, é importante pensar em atividades, em brincadeiras, onde todos possam participar. Quando se fala em todos, é a inclusão de todas as crianças, independente das habilidades, das dificuldades, das demandas e das potencialidades. O lúdico na escola, né? Quando se fala também na questão lúdica na escola, é preciso também conhecer as atividades preferidas das crianças, as percepções das crianças sobre a presença das brincadeiras nas salas de aula. Então, tem um texto que foi indicado para a leitura, que traz exemplos também, que vocês podem entender, que as crianças percebem o quanto é importante a questão das brincadeiras no decorrer das atividades. As aprendizagens que as crianças dizem obter a partir das situações brincantes. Então, muitas vezes as crianças vão relatar o que eles aprenderam a partir das situações brincantes. Mas vamos pensar nas crianças da educação infantil, as crianças da creche, por exemplo, os menores, né? Ou nos diferentes níveis de ensino. Tem crianças que têm dificuldade de verbalizar o que aprenderam. Mas aí o professor vai observar o que ela revela a partir da questão de gestos, né? A partir do que ele revela no sentido de habilidades, de potencialidades. Então, vou observar até que momento essa criança aprendeu e se envolveu na atividade, se ela tem dificuldades e como que eu devo trabalhar com a criança para que ela possa participar no decorrer de toda a atividade envolvendo jogos e brincadeiras. Compartilho com vocês uma imagem de Queiroz e Martins, 2009, que está lá na página 76 do material indicado, né, na disciplina. E essa imagem, ela traz algumas pessoas dentro do saco, né, a corrida do saco. Muitos de vocês podem já ter vivenciado essa atividade lúdica, né, onde você entra dentro de um saco, né, tendo uma boa resistência, um saco que não ofereça riscos também, e onde são estabelecidas algumas orientações, algumas regras, e a criança passa a vivenciar essa brincadeira. Então, quando eu trago aqui manual de instruções, se eu só apresento para a criança instruções, não disponibilizo para ela o saco, não mostro como brinca, fica muito difícil ela entender. Agora, quando o profissional explica o que é a brincadeira envolvendo a questão dos sacos, né, a corrida dos sacos, e faz com a criança junto com a criança, mostra como que faz, se torna muito mais fácil o entendimento, né? É como andar de bicicleta. Né? Explicar como anda de bicicleta é uma coisa, vivenciar o andar de bicicleta é outra, né? Então,
Então, é importante que no contexto educacional, que os profissionais da área da educação, além de explicar, disponibilizem materiais e contribuam para que as crianças tenham essa vivência, né? E aí, a partir do momento que ela brinca, ela desenvolve autonomia, desenvolve segurança, ela passa a interagir, né? E se torna uma atividade divertida, além de desenvolver a questão corporal, oral, física, mental, cognitiva, né? Entre outros elementos. Então, aqui nós temos, quando se fala em ludicidade, ao propor um jogo, o professor precisa ter clareza. Então, vocês lá, futuramente, nos próximos módulos, vão desenvolver também atividades envolvendo jogos e brincadeiras. E eu preciso pensar no quê? Tem que ter clareza. Qual a finalidade da utilização do jogo? Para que eu vou utilizar este jogo, né? Ou essa brincadeira? Qual que é a finalidade? Qual é a intencionalidade? Qual é o público que eu vou desenvolver, né? Esse jogo, com que público? Será com crianças da educação infantil? Então, eu preciso estar atento às características das crianças, ao nível de desenvolvimento, né? As características que fazem parte do desenvolvimento da criança. O número possível de participantes, eu preciso pensar também no número possível de participantes, por quê? Porque se precisar levar jogos, brincadeiras, precisa estar de acordo com o número de participantes, aí um número aproximado. A organização prévia dos materiais. Não pode acontecer, por exemplo, pensar, planejar um jogo, uma atividade, e no momento de desenvolver não tem materiais, né? Não sei o que fazer com essas crianças. Não, eu preciso ter um planejamento. O profissional da educação precisa ter um planejamento, precisa organizar previamente os materiais, né? Hoje nós temos recursos que são adquiridos, comprados, mas também é importante destacar que pode ser utilizado materiais recicláveis, materiais ligados à natureza, que podem substituir também, né, outros materiais e desenvolver, potencializar e contribuir para o desenvolvimento da atividade. A organização prévia de adaptações, no caso, o jogo precisa ser simplificado ou enriquecido. Vamos pensar aqui para crianças menores. Muitas vezes os jogos, as brincadeiras precisam ser simplificadas. Vamos pensar para crianças com altas habilidades, por exemplo, ou crianças com nível de desenvolvimento, nível de escolarização mais avançado. Esse jogo, essa atividade, ela precisa ser enriquecida, atendendo às particularidades do nível de desenvolvimento da criança. Precisa também pensar no tempo necessário para o desenvolvimento do jogo. Quanto tempo será utilizado? Como que eu vou organizar esse tempo? Né? Pensando na participação de todos. A organização espacial, né? Se eu vou desenvolver uma atividade envolvendo jogo e brincadeira, precisa pensar em que espaço que será desenvolvido. Esse espaço adequado tem condições, né, de desenvolver essa atividade naquele espaço? É um espaço ideal? Preciso adaptar esse espaço, né? Retirar alguns objetos que talvez vão atrapalhar. Então, é preciso também ter um contato com esse espaço antecipadamente, pensando na organização espacial. Planejamento de estratégias a serem utilizadas. Então, por exemplo, eu preciso também pensar nessas estratégias que serão utilizadas no decorrer dos jogos e das brincadeiras. Por exemplo, o planejamento envolve uma atividade no meio externo, e naquele dia resolveu chover, né? Não será possível desenvolver a atividade nesse meio externo. Então, eu preciso também pensar no espaço, em estratégias que eu vou adaptar, visando o desenvolvimento dessa atividade naquele momento, né, num espaço interno, por exemplo. Seleção prévia das noções e dos conceitos a serem desenvolvidos no decorrer do jogo, né? Que conceitos, que conhecimentos, o que será abordado no decorrer do jogo e da brincadeira, né? É importante destacar que a criança pode participar, né, ser protagonista aí, participar da elaboração, da confecção, de jogos e brincadeiras, se envolvendo, né, na atividade, e se tornando muito mais significativo aquele momento. Avaliação dos resultados obtidos, visando um melhor desenvolvimento do jogo em aplicações futuras, né? Eu preciso avaliar. O jogo, a brincadeira desenvolvida foi positivo? Precisa melhorar algo nas próximas vezes que eu vou desenvolver esse jogo com uma determinada turma, né? Continuidade de projetos com jogos, ou seja,
no decorrer do ano ou no decorrer do percurso profissional, posso desenvolver um projeto envolvendo jogos e abrangendo diversos conteúdos, conhecimentos, saberes, né? E campos de experiências. Então, também, quando se fala em escola e práticas pedagógicas e o trabalho do profissional da área da educação, é preciso oferecer condições, espaços, materiais que privilegiem a questão da ludicidade, né? A questão da ludicidade. Por exemplo, ao invés de trazer algo pronto, por que não pensar algo junto com as crianças, construído em conjunto com as crianças? Pode ser utilizar materiais recicláveis, momento que eu posso também envolver a família, né? Pedir para a família contribuir com materiais recicláveis, como também o profissional antecipadamente organizar materiais recicláveis que podem ser desenvolvidos, reaproveitados, né? Materiais também reaproveitados da natureza também, e utilizando da criatividade, aí desenvolver jogos e brincadeiras que favoreçam a aprendizagem, né, o desenvolvimento de campos de experiência ou a aprendizagem de conteúdos, de conhecimentos diversificados. Outro ponto importante é necessário selecionar e testar estratégias adequadas para cada situação diferenciada do jogo, né? Selecionar e testar. Então, aprender a fazer, né? Cooperar com seus colegas para que todos possam beneficiar-se e ter êxito. Então, a viver juntos. E quando se fala em cooperar com os colegas, até o momento que eu citei que as crianças participam e se envolvem da construção dos jogos, da elaboração das brincadeiras, das situações brincantes, é o momento que as crianças passam a aprender a viver juntos, a interagir, a trocar, a construir, né? E a ampliar os conhecimentos. Superar limites, conhecer e controlar suas reações diante de situações adversas, respeitar opiniões e limitações dos colegas, o aprender a ser. Então, a criança, a partir do jogo, da brincadeira, ele pode aprender, né, diversos aspectos envolvendo a questão das relações com seus pares. Aprender a ganhar, a perder, aprender a respeitar opiniões, né? Porque pode ter criança que tenha opinião contrária, e daí é necessário aprender a respeitar. Então, a criança passa a aprender a ser, né? A construir uma identidade aqui, mas também desenvolvendo e contribuindo para o desenvolvimento integral da criança. Para finalizar, compartilho as referências utilizadas, né, no decorrer do módulo, que deram subsídio teórico, inclusive para embasar as reflexões envolvendo questões práticas compartilhadas, e desejo bons estudos a todos.